para você que está chegando agora aí, lembrando que esse daqui é um papo, é uma conversa com o terapeuta. Esse material é destinado a terapeutas, então, de repente, se você não é da área, se você não conhece, você vai chegar aqui e vai ficar perdido, perdidinha. Então, lembrando que é uma informação, é uma conversa entre terapeutas. Por que eu quero conversar sobre esse termo que se utiliza-se muito hoje, chamado medicina tradicional chinesa? Qual é a importância de você saber um pouquinho de história, de você ter um pouquinho mais de conhecimento nisso, para você ter poder de decisão, né? Então, muitas vezes vocês veem eu utilizar o termo MTC Sensei. Por quê? Tem um motivo, e vocês vão entender esse motivo agora. Se a gente olhar, olhando para a história, nunca existiu o termo MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Olha que louco. Esse termo não foi, ele nunca existiu na história da China, na evolução da medicina da China. Esse termo foi cunhado a partir do ano de 1949, a partir da Revolução Chinesa. Anota aí, porque isso é muito importante para vocês entenderem. Então, nós tivemos a Revolução Chinesa em 1948, quando o sistema geopolítico na China mudou de dinastias, que eu já vou explicar para vocês, para um sistema político comunista, socialista, vamos dizer assim. Então, você tinha um sistema vigente, que eram as dinastias. Eu coloquei aqui as 5 últimas dinastias, a Jin, Wang, Min, Chun e Qin. Até aqui, e tem vários tempos, eu coloquei as últimas 5 dinastias aqui, que é a dinastia Jin, Wang, Min, Chun, Qin. Até a dinastia Qin, que foi que quando ocorreu a Revolução Comunista, o termo era medicina chinesa. Olha que interessante. Não existia o tradicional. Professor, como é que surgiu esse termo MTC? Por que colocaram aqui o T a partir da Revolução Comunista, a partir do ano de 1949? Porque, assim, a China estava arrasada no pós-guerra, uma guerra civil muito grande, e quem assumiu o poder tinha que dar um jeito, principalmente na saúde. O povo estava em frangalhos. E aí, o que ele fez? Os caras, o que eles tinham? Eles tinham a medicina chinesa. Só que, para valorizar a medicina chinesa, para dizer que era uma tradição do povo chinês, colocou o T aqui. E naquele momento nasceu a medicina tradicional chinesa, que de tradicional não tinha nada. Por quê? Não existe uma medicina chinesa única, porque a China ela é feita em várias comunidades diferentes, com vários dialetos e idiomas diferentes. E os caras precisavam sistematizar aquilo ali. Tinha que criar um sistema. Porque, por exemplo, em um determinado estado chinês, a agulha se colocava assim. Depois, no outro se colocava assim. No outro se colocava assim. Então, não tinha um sistema. Então, isso foi até interessante. Quando veio a Revolução Chinesa, pegou-se o conhecimento do Ocidente, da medicina ocidental, olha que louco, da medicina ocidental, e criou um sistema para a medicina chinesa. Opa, então não é tradicional chinês, é tradicional ocidental, porque você pegou o conhecimento ocidental e criou um sistema para a medicina chinesa. Aí se deu o nome de medicina tradicional chinesa e passaram a ensinar nas universidades. Só que olha que louco, eu sei que vocês estão coçando a cabeça. Olha que louco, quando passou a ensinar nas universidades, a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, ela não é tradicional e ela não é nem chinesa. Por quê? Porque pegaram os conhecimentos do Ocidente e colocaram nessa medicina. Não estou fazendo aqui uma crítica, eu estou contando fatos para vocês nessa nossa conversa com o terapeuta. Olha a importância disso. Ô, professor, por que você está falando isso? Porque a galera do Ocidente passou a fazer excursões educacionais na China. Então, o cara passa 15 dias na China, 30 dias na China, vai lá, passeia pelos hospitais, nem todos, tem gente que estuda realmente, mas a grande maioria passeia pela China, vai no hospital e vem com diplomão em dourada, a coisa mais linda, de especialista em medicina tradicional chinesa. Olha que louco. Lógico, tem aqueles médicos ocidentais que foram para a China estudar nas universidades chinesas? Tem, mas eles aprenderam medicina tradicional chinesa, MTC. Se eles aprenderam o MTC, eles não aprenderam medicina chinesa.
Porque a medicina chinesa não é ensinada nos bancos das faculdades chinesas. Por quê? Porque tradicional, quando você vê o termo tradicional, remete ao quê? A uma tradição milenar de muitos e muitos anos. Só que olha que interessante. Até a dinastia Qin, era tradicional, porque era a medicina chinesa praticada pelos chineses, realmente. Com a Revolução Comunista do ano de 1949, o que aconteceu? Cunhou o termo MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Então, o termo correto do que a gente pratica, principalmente as minhas alunas do método terapêutico P2E, não é MTC, seria MC, Medicina Chinesa. Por isso que eu falo para vocês, ó, fundamentado na medicina tradicional chinesa Sensei. Por que Sensei? Porque vem do ancestral. Professor, por que você usa, então, o termo MTC? Porque é o termo mais conhecido e as pessoas não procuram por medicina chinesa. Elas procuram por medicina tradicional chinesa. E eu sou um professor e eu tenho que ter alunos. Então, as pessoas vêm pelo termo MTC, que não é o termo correto. O termo correto deveria ser o quê? MC. O termo correto deveria ser MC. Se a gente olhar de um ponto de vista chinês, que eu vou além com vocês. Deixa eu olhar aqui para vocês, para ver se vocês estão entendendo esse negócio. Galera, olha para mim o que eu estou falando para vocês. Ó, a gente usa um termo chamado MTC, Medicina Tradicional Chinesa, ok? O mundo ocidental usa. Só que esse termo de tradicional não tem nada, porque não vem das tradições antigas. Vem pós-revolução comunista na China, no ano de 1949. E aí colocou o T ali para valorizar aquilo que era chinês, que não vinha do Ocidente. E também colocou aquele T para os ocidentais, babacões, achar que estava aprendendo a medicina tradicional chinesa, mas não estavam. Eles estavam aprendendo a medicina tradicional chinesa ocidentalizada, porque pegaram o sistema de ensino ocidental e colocou ali. Não estou fazendo uma crítica, eu só estou contando fatos históricos para vocês entenderem. Tudo bem? Até aí, legal? Todo mundo está entendendo isso? Então, o termo correto, se a gente olhar do ponto de vista da China, não é utilizar MTC, é usar MC, Medicina Chinesa. Mas eu quero ir além nessa conversa de terapeuta com vocês hoje aqui. Olha o que eu vou aprontar com vocês agora. Nós estamos aqui com o mapa da Ásia. E esse mapa modificou-se um pouco com o passar dos anos, mas esse mapa é bem próximo disso daqui. Gente, se a gente olhar, essa medicina chinesa, ela não vem só da China. Por quê? Aqui nessa região do Oriente, nós temos e tivemos uma interação muito forte. Por exemplo, o Império Mongol foi um dos impérios mais poderosos nessa região. Ele teve uma interação com todos esses países, com a China, com a Coreia, com as Coreias, com o Japão, com o próprio Vietnã, com a própria Índia. Para você ter um detalhe, o Império Mongol chegou a invadir, durante muito tempo, a Rússia. O Império Mongol, durante muito tempo, ele dominou a Rússia. E parte do Império Mongol hoje é dominado pela China. Então, você precisa entender que esse conhecimento não nasceu em um único país chamado China. Esse conhecimento ele é extremamente amplo naquela região da Ásia. E aí, quando a gente olha do ponto de vista histórico, e as artes marciais nasceram aí, tá, gente? O que é uma arte marcial? É uma luta que defendeu um povo. Boxe é arte marcial? Não. Capoeira é arte marcial. Por quê? Porque defendeu o povo negro contra os brancos. Taekwondo. Taekwondo é uma arte marcial? Taekwondo é uma arte marcial porque defendeu o povo da Coreia da invasão do Japão. Karatê é uma arte marcial? Sim, porque foi utilizado pelo povo japonês para se defender, principalmente na invasão que eles fizeram à Coreia e na invasão que eles fizeram à China. Só que isso tudo estava interagindo, esses conhecimentos. Então, o termo certo não é MC. O termo certo, se a gente for olhar na raiz da questão, seria MAO, Medicina Ancestral Oriental.
seria mal. Por que oriental? E por que ancestral? Porque vem de muitos e muito tempo. Se a gente olhar aqui, galera, nós temos uma interação, principalmente da medicina chinesa, ou tradicional chinesa, com o conhecimento antiguíssimo, ancestral, da medicina ayurveda praticada na Índia. Tanto que uma das massagens mais famosas que existe no mundo, que é uma massagem considerada japonesa, é o shiatsu. O professor, shiatsu não nasceu no Japão? Não, não. Olha que louco. Lá na Índia, se praticava uma massagem chamada Ama, que se escreve Anima, que foi uma das primeiras massagens que eu aprendi. Só que aí, no Japão, começaram a praticar essa massagem. Ó, ela veio da Índia para o Japão. Ama é amassamento nos meridianos de acupuntura, nos canais de energia. Só que aí o governo japonês taxou o Ama de impostos. E o Ama era uma massagem no Japão praticada por deficientes visuais. Aí o japonês falou o seguinte, eu não pratico Ama, né? Eu faço o shiatsu. Ama era taxado de imposto, o shiatsu não. Por isso que o shiatsu se difundiu pelo mundo. E aí, o mesmo Ama na China recebeu o nome de Tuiná, que são percussões nos meridianos de acupuntura. É por isso que eu quero dar um pouquinho de aula de história aqui nessa conversa com o terapeuta, porque é legal você ter o conhecimento, porque você não fica aqui, né? Você entende que o que nós praticamos, principalmente dentro do método terapêutico P2E, a gente pratica o mal. Mal, não mal com L, é mal com O. Medicina ancestral oriental. Não é nem medicina tradicional chinesa, por quê? Porque essa medicina tradicional chinesa foi inventada pós-revolução comunista em 1949 na Rússia, com a queda da última dinastia. Legal? Então, o termo na China, o certo, lá na China, nas vilas, nos lugarejos, se você fala bem assim, eu sou profissional de MTC, os caras dão risada de você, porque eles sabem que isso é um termo inventado, que tem muitos protocolos. Tem a vantagem de você criar um sistema. Não estou desfazendo disso. Até porque dentro do nosso método terapêutico P2E, nós temos uma metodologia de ensino em 3 fases. Né? Nós temos a primeira fase, que é conhecimento, a segunda fase, que são os laboratórios, o treinamento, e a terceira fase, que é a fase das estratégias da SK. Eu não estou criticando o sistema. Agora, o que acontece quando você pega um sistema ocidental, protocolar, e passa a ensinar isso como medicina chinesa? É que você passa a ensinar protocolo. Por isso que você tem tanta gente, você fala bem assim, o que é bom para dor de cabeça? Pressiona IG4. Tá, dor de cabeça de quem? A pessoa é yin ou yang? A pessoa é do elemento fogo ou do elemento terra? Ela está na sombra? Ela está na luz? A energia dela está estagnada em qual região do corpo? A dor de cabeça é porque a energia está estagnada no aquecedor inferior ou superior? Então, essas perguntas que nós fazemos dentro do método terapêutico P2E, que a gente tem uma ferramenta de diagnóstico que mensura 20 competências e nos personaliza o atendimento da cliente, é o que tem hoje no Ocidente mais próximo da medicina chinesa antiga da China. E é o que tem mais próximo do mal, da medicina ancestral oriental. Por isso que nós chamamos, aqui o método terapêutico P2E não é fundamentado na MTC só, não. É na MTC Sensei. Sensei por quê? Porque é um conteúdo que não passou por um protocolo de uma faculdade, de uma universidade, ou de um curso, de uma escola na China. Ele passou de sensei para discípulo. Então, só um pouquinho de história para vocês entenderem isso daqui. Alguém tem alguma dúvida nisso daqui? Quer fazer alguma pergunta? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quer saber disso daí, fala, eu tenho uma dúvida, e aí eu vou bater papo com essa pessoa. Alguém tem dúvida nisso daqui? Ou ficou claro essa jornada? Adriana, abre aí. Professor, tudo bem? Tudo. Pessoal, professor, então, assim, o que eu entendi é que a MTC juntou medicina oriental com ocidental. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que tem algumas contradições, né? Por quê? Que eu vi algumas vezes existem algumas contradições da MTC. Cara, tá muito ruim, eu não estou conseguindo te entender. Tá muito ruim O som está baixinho aqui, vou aumentar. Por isso que talvez existam algumas contradições da MTC. Isso mesmo.
Isso mesmo. Por exemplo, Tanto sobre o teu processo, como você ensina, e com o que eu aprendi, tem algumas coisas que não estão batendo, não fecham. isso mesmo, porque quando você tem hoje muita gente praticando uma medicina chinesa ocidentalizada, com protocolos. E aí a gente vem aqui e a gente quebra isso. Então, por exemplo, quem já vem de outras formações de medicina tradicional chinesa, chega aqui a pessoa se perde um pouquinho. Por quê? Ah, para dor de cabeça, faz isso. Para problema no estômago, aqui. Para isso, aperta isso. Só que, ó, é muito ocidental, né? Você tem um problema físico, aperta no local físico. Você vê que a gente parte de um paradigma psico, energético, emocional. Psico é essa conexão de mundo. Sua visão de mundo é yin ou yang. Energético é aonde está acumulada a energia, onde está faltando a energia. E o emocional tem a ver com 5 estados emocionais relacionados aos 5 elementos da medicina chinesa ou da medicina ancestral oriental. Porque você não vai ver nos bancos da galera que está ensinando medicina tradicional chinesa aqui, falar que um elemento tem uma luz e 2 sombras. Isso é algo da medicina ancestral oriental. Por quê? Todos que estão aí, olha aí, olha do seu lado aí, todo mundo, olha aí do seu lado. Olha aí do seu lado. Se tem uma luz, você pode olhar que tem 2 sombras. Tem uma mais clara e uma mais escura. Olha aí, ó, eu estou vendo aqui. E quem ensina dessa forma? Só um sensei. É só você olhar aqui, ó. Olha, onde bate a luz, você tem uma sombra mais clara e uma sombra mais escura. Isso é um conhecimento do mal, medicina ancestral oriental. Porque num banco de faculdade, jamais vai ensinar dessa forma poética e lírica. Ah, não, olha, vai mandar, para isso aperta isso, para isso aperta aquilo. Muito bom, Adriana. Beleza? Legal? Professor, Pode falar. eu sou apaixonada pelo shiatsu, né? Eu associo também, e o carembuí. Aí, quando eu vi, logo quando eu te conheci, você começou, eu vi que a sua pegada não era, por isso que eu falo que é DNA seu. Não tinha essa pegada de MTC, você tinha a pegada de uma medicina de ancestrais. Eu falei, oba, é por isso que eu me encantei pelos seus ensinamentos, todas as suas formações, você caminha para isso. Aí, o dia que eu percebi isso na terapia, eu falei, eu vou mais além. Isso. Aí, depois você veio com a auricular esfera, você não sei nem falar o nome, eu falei, pô, está caminhando. E, às vezes, eu fico estudando e inserindo algumas coisas que eu já aprendi em outras massagens, aí depois vem você, parece que nós dois somos assim, ó, ligados. Eu falei, eu fico aprendendo, quebrando a cabeça, depois ele me ensina um negócio com facilidade. Eu falo, bacana, igual agora você falando aí. Porque quando eu, por exemplo, no meu método, eu reúno a massagem, quando eu vou atender dentro da terapia, da P2E, eu vou associando esses conhecimentos que eu já tenho, mas procurando a personalidade da pessoa. De onde está, para onde está indo. Por isso que os resultados vêm e eu falo assim, poxa vida, eu fico assustada. Tem que buscar a causa da disfunção. E se você olhar só para um protocolo físico, você não descobre isso, né, gente? Dói cotovelo. Por que dói cotovelo? Dói cotovelo porque usou muito cotovelo, ou dói cotovelo porque tomou um chifre e está com estagnação de energia no ponto C3, que é o ponto principal do meridiano do coração. Por que dói cotovelo? É isso que nós vamos buscar. Dói cotovelo porque tem uma epicondilite, machucou o cotovelo, ou dói cotovelo porque tomou chifre? E aí, aqui, ó, por isso que, ó, dor de cotovelo. Ah, fulano tomou um chifre, dor de cotovelo. Ponto principal do meridiano do coração, C3. Estagnação de energia. Isso é chifre, né? Então, é importante a gente buscar isso. E é isso que a gente faz, principalmente no que nós estamos fazendo aqui com vocês do núcleo, né, gente? A gente está buscando aqui entregar um conhecimento que vai além. Então, todo mundo que está aqui, principalmente no núcleo de especialização em diagnóstico avançado P2E, vocês vão ter acesso a algo que ninguém tem, né? A um conhecimento que vai além. Beleza?